Bom dia, oitavo ano, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de estatística, tá? Nossa aula de estatística, especificamente falando acerca de frequência, tabelas e gráficos, tá? Todos vocês já devem ter visto, ou quando tiveram a oportunidade de ler alguma notícia ou ver na televisão dados que são demonstrados, né, que são expostos na forma de tabela ou na forma de estatística, vocês percebem que aqueles dados ou que aquelas informações, elas estão bem organizadas, tá? E essa organização, ela se dá através da tabela. A tabela vai dizer para a gente, por exemplo, quantas vezes alguma coisa acontece, a quantidade de vezes que certa coisa acontece. Tudo isso a tabela vai trazer para a gente. Esses dados, essas informações vão ser expostas numa tabela, tá? E conforme essas coisas forem acontecendo, o evento for acontecendo, a amostra for sendo pega, a gente vai ver que tudo isso, a estatística ela vai estudar, ela vai se dar por inteiro em relação a isso, tá? E nesse estudo da estatística nós já vimos como calcular médias, tá? Tanto a média aritmética quanto a ponderada e quanto a geométrica, tá? Vimos que a média aritmética é simplesmente você somar tudo e dividir pela quantidade. A média ponderada ela altera um pouco porque você tem que multiplicar pelos pesos e dividir pela soma desses pesos, tá? Então a única diferença entre a média aritmética e a média aritmética ponderada é que a ponderada tem peso, ou seja, tem valores atribuídos a certas situações. E a média geométrica é a mais simples de todas, porque é a raiz que você extrai do produto de dois ou mais números. Então é muito simples você conseguir fazer essas três médias: a aritmética ponderada e a geométrica, tá? E então, hoje, como nós estamos falando de frequência, e vocês já devem ter ouvido muito essa palavra, frequência. Qual é a frequência que alguma coisa acontece? Com que frequência você vem aqui? Com que frequência você costuma jogar? Com que frequência você costuma tomar banho? Ou seja, a palavra frequência, ela nos remete a uma repetição, tá? Então, quando nós estamos falando de frequência, nós estamos falando de um movimento, tá? Ou de uma ideia que se repete por algumas vezes, tá? Ou por diversas vezes. Então essa é a ideia de frequência. Quando nós temos que expor uma situação, ficaria muito complicado se nós, quando fôssemos tabelar essa informação, ou seja, transpor essa informação para uma tabela, tivéssemos que colocar todas as informações, até aquelas que são repetidas. Então, para modo da gente enxugar isso, né, e ter uma ideia completa da coisa, a frequência ela vai nos dizer quantas vezes determinada ou certa situação ela acontece. Por exemplo, em uma sala de aula, por exemplo, na sala de aula de vocês, se nós fôssemos pegar alunos, fôssemos fazer uma tabela, um levantamento da idade de cada um de vocês, poderia acontecer, e com certeza vai acontecer, alunos com a mesma idade, independentemente da data de nascimento, mas com a mesma idade. Então nós estamos falando de um universo, numa sala de 30, 35 alunos, isso pode acontecer com 5 alunos, pode acontecer com 6, com 10 alunos, né? Então eu não preciso colocar numa tabela que tem um por um dos alunos que tem a mesma idade. Não, eu posso colocar alunos com 13 anos, tantos alunos, 5 alunos com 13 anos. Então, qual é a frequência dos alunos com 13 anos nessa turma? 5, ou seja, aparecem 5 vezes alunos com 13 anos, tá? Então, essa é a ideia de frequência. Então, vamos ler, né, e entender o que é frequência, e muito mais além do que é frequência, entender aquilo que nós estamos estudando, tá? As variáveis que nós estamos estudando, as categorias que nós estamos estudando, para a gente poder entender melhor como a gente faz esse levantamento da frequência e expõe isso em tabela e gráfico.
Numa pesquisa ou levantamento sobre a preferência, ou mesmo informações sobre algo ou alguém, haverão informações ditas qualitativas, tá? Ou seja, quando não podemos representar seu valor numericamente. Quando a gente vai analisar, por exemplo, um currículo, né? Um currículo que alguém apresenta para uma vaga de emprego, no currículo eu não tenho só informações que são expostas através de números. Eu tenho informações que são valores, tá? E esses valores não são especificamente valores numéricos, mas são valores que agregam uma qualidade a alguém, a algo ou a alguém. Por exemplo, geralmente nos currículos aparece lá grau de instrução, ou seja, até que série você fez, até que série você estudou. Aí você tem o ensino fundamental, você pode ter que não estudou, você tem o ensino médio, tá? O ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono, o ensino médio, o ensino superior, mestrado, doutorado e por aí vai, tá? Então, nesse ranking, ou seja, nessa categoria grau de instrução, eu não estou analisando nenhum valor numérico, mas eu estou analisando qualidades, eu estou analisando qualitativamente. Então, no quesito qualidade ou qualitativa, nós estamos analisando valores que não são numéricos, mas que agregam alguma coisa àquela pesquisa, ok? Então, um exemplo de uma variável qualitativa é o grau de instrução no currículo que é apresentado por uma vaga de emprego, tá? Agora, uma outra categoria que também aparece no currículo, que você não tem como fugir do número, essa variável ou essa categoria, a gente chama de quantitativa. Então, nós temos dois tipos de variáveis ou dois tipos de categorias, as quais nós podemos avaliar. São as qualitativas, tá? E são as quantitativas. Qualitativa, quando eu não envolvo valores numéricos, e a quantitativa, quando eu envolvo valores numéricos, tá? A idade, não tem como você representar a idade de alguém que não seja numericamente, tá? Então, a categoria idade é uma categoria quantitativa, ou seja, eu preciso de um número para representar essa categoria ou essa variável. Valor, seu valor numericamente, e as chamadas quantitativas, que foi as que nós acabamos de falar, quando o seu valor é dado através de números, como, por exemplo, a categoria idade e grau de instrução, muitas das vezes constantes num currículo, tá? Então, são dois exemplos, existem vários, mas esses são dois exemplos de situações onde nós trabalhamos com variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, tá? Dentro das qualidades ou das categorias quantitativas, que são aquelas que nós conseguimos representar numericamente, nós podemos organizar essas informações na forma de tabelas, ou seja, a gente pode tabelar essas informações, que favorecem uma melhor obtenção dos dados, e mesmo que os mesmos apareçam mais de uma vez, podemos usar da frequência relativa, grifem esse termo, frequência relativa, tá? Que é a repetição de algo, ou seja, frequência é repetição de algo, em termos percentuais. Então, quando a gente fala de frequência relativa, a gente vai dar um percentual daquela repetição. Quantas vezes aquele evento acontece em porcentagem, em forma percentual. Termos percentuais em relação ao todo. Sempre quando a gente calcula a frequência relativa, a gente precisa montar uma fração, tá? Então, nós pegamos aquilo que está se repetindo, ou aquela categoria dentro da quantitativa que nós estamos analisando, tá? Aquela variável ali, e fazemos uma transformação daquilo para uma porcentagem. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, dos alunos da sala, vamos imaginar um universo de 30 alunos. Digamos que nessa mesma sala hajam, sei lá, 10 alunos com a mesma idade, independentemente de qual seja a idade. 10 alunos com a mesma idade. Então eu tenho uma repetição de 10 no universo de 30. Ou seja, eu tenho 10 alunos com a mesma idade numa sala com 30 alunos.
Então, quando eu for lançar isso para a forma de frequência relativa, eu preciso montar uma regrinha de 3 do tipo 10 alunos no universo de 30, tá? Então eu tenho 10 alunos com a mesma idade num universo de 30 alunos, tá? Quando eu for passar isso daqui para a forma de porcentagem, eu posso, por exemplo, cancelar esses zeros aqui, aí eu fico com 1 sobre 3, tá? Quando eu divido 1 sobre 3, eu tenho aproximadamente, esse símbolozinho aqui quer dizer aproximadamente 0,33, tá? Nós temos aqui uma dízima periódica, ou seja, fica repetindo várias vezes. Então nós pegamos apenas 2 casas decimais, tá? 0,33 é uma frequência, tá? Só que ela não está expressa na forma de porcentagem, ela está expressa na forma decimal. Se eu quiser representar isso aqui na forma de porcentagem, é só multiplicar por 100, tá? Então, nessa situação que eu expliquei para vocês, eu tenho um percentual de 33% da turma possui uma mesma idade, seja ela qual for, tá? Então, a frequência relativa vai ser essa repetição em porcentagem, e isso a gente vai ver nas tabelas, tá? Para representar uma tabela de distribuição de frequências, tá? Então, esse termo tabela de distribuição ou tabela de distribuição de frequências é o nome que a gente dá para essa tabela que nós estamos estudando, beleza?